Então vamos lá, pessoal. Vamos a uma aula de cálculo de limite pela definição. Nesta aula vamos aprender a calcular limite ainda usando a definição. Na aula anterior, eu já ensinei como que você pode tentar calcular o limite de uma sucessão. Atenção aí, usando aqui a definição. Agora, nesta aula, cálculo de limite então, de funções, que é um pouquinho diferente do que nós vimos então, na aula anterior. Eu sou Júlio Momadi e vamos entrar a esta grande aula. Vamos a isso. Muito bem, neste vídeo vamos aprender a calcular o limite então pela definição. Mais para cima aqui então, sem demora, nós temos o nosso enunciado, enquanto que esse enunciado, ele aqui então, ok? Anuncia então a definição de limite aí. Mas eu vou te ensinar como é que você pode interpretar esse enunciado e derrubar então os exercícios que nós temos mais para baixo. Atenção, agora nós temos aqui então a nossa linha A, B, C e D. Atenção aí. Em cada desses casos, nós estaremos em busca do nosso delta. Veja aqui, diz assim, em cada um dos seguintes casos, encontra o nosso delta, é de modo que essa desigualdade para todo x satisfazendo, nesse caso, essa desigualdade. Vou ensinar ou explicar como é que você pode interpretar em cada uma dessas desigualdades. Atenção aí. Agora, em questão de valorização, não é? Valorizando então os inscritos aqui no canal, estou recebendo muitos inscritos e muitos likes, então valorizando todos eles, é por isso que não vou parar mesmo de postar esses vídeos. Mas o pacote completo, ele aqui está nas aulas online, tá? Nós temos sim tá, nossas aulas online, onde você pode se ingressar e daí então a ver a resolução de todos os exercícios que aqui estava acontecendo. Atenção aí. Agora, para não desvalorizar o pessoal das aulas online, neste vídeo apenas se resolver o exercício de a linha A e a linha B. Enquanto com esse da linha então C e D, então fica para o pessoal então dos cursos online. Então, caso você queira mesmo se inscrever nos cursos online, já tens os contatos que nós temos exatamente aqui, ou também na descrição deste vídeo, sempre deixem teus contatos para você poder então, entrar em contato aí. Agora, sem mais demora, nós podemos sim partir então para a resolução desse exercício. Atenção! Agora, nós temos aqui então esse exercício que nós temos aqui. Eu sei que nas vossas fichas aparece simplesmente como esta parte aqui. Então, eu escrever desta forma ou desta anotação que aparece a linha A e B é a mesma coisa eu escrever então aí de C e D, tá? Então, não é para se questionar aí. Eu vou explicar como você pode ser daqui até então essa anotação que acabei representado em C e D. Atenção. Agora, veja só aqui então na nossa linha A. Muita atenção mesmo. É o seguinte, segundo a definição de limite, nós temos o seguinte caso, tá? Para todo epsilon maior que zero, então sempre estaremos à procura de um delta, tá? Esse delta tem que ser o que está positivo, tá? Então, para todo caso, tal que a desigualdade, que é o zero, ela que está menor em relação ao x menos o x0, tá? E por sua vez menor do que o nosso, então, delta. Então, se isso for acontecer, nós podemos se concluir que a função não é menos próprio limite, ela que sempre será menor em relação, então, o nosso epsilon aí. Agora, deixa eu tentar explicar, tentar interpretar esse assunto aqui. Veja só, em alguns casos, nós podemos sim explicar usando o gráfico, não é? Eu vou tentar trazer aqui uma visão do que estamos, então, a falar. Atenção. Agora, imagine que aqui nós tenhamos, então, nosso x0, tá? O x0, ou simplesmente tenhamos, então, um x0 aqui. Então, nesse x0, em sua volta, ou quando nós queremos calcular o limite, não se importamos do que acontece no próprio ponto. Apenas se importamos quando nós se aproximamos do lado esquerdo, assim como o lado, então, direito. Agora, essa aproximação sempre acontece em valores bem menores, então, esse valores bem menor, nós podemos se chamar de, então, com o nosso delta. Atenção aí. Esses valores bem menores nós podemos chamar, então, de delta. Ali temos um certo delta aqui também dá delta. Delta é sempre um número bem menor. Agora, esse delta daqui, ele é simplesmente aqui o quê? É simplesmente adição entre o quê? O delta mais o nosso x0. Aqui nesse caso vai ser subtração, visto que é a esquerda, não é? Menos o delta menos então o x0. Enquanto aqui teremos o delta mais o x0. Agora, o que seria o limite? Quando nós se aproximamos daqui, sempre a nossa função se aproxima de um certo número, não é? Se aproxima de um certo número. Agora, este certo número nós podemos chamar então do nosso L. L é que então é o nosso limite.
Agora, em volta dele, quando nós se aproximamos, sempre teremos então valores bem menores, enquanto que esse valor bem menor é que nós chamamos nesse caso então do nosso então epsilon. Agora, mais para cima nós podemos ter aqui então epsilon mais ele, não é? Então, mais para baixo nós teremos aqui então epsilon menos ele. Agora, cada vez mais que nós se aproximamos de x, então sempre teremos aqui então epsilon se aproximando. Agora, assim como o x, assim como o epsilon, são números positivos. São números aqui então que é positivo. São números então aqui positivo. E na aula anterior eu ensino como você pode encontrar então epsilon aí no cálculo de limite de uma sucessão, não é? Enquanto que nesta aula eu veremos como você pode encontrar nosso delta. Atenção! Agora, se você não viu esta aula, é porque você não está inscrito nos nossos cursos online. Para os que estão inscritos, eles tiveram mesmo essa aula. Acho que até neste momento do vídeo, antes de eu lançar a aula de limite, né, cálculo de limite de sucessões a partir da definição. Acredito que antes de lançar, mas para os craques das turmas online, eles já tiveram essa aula há muito tempo. Mas aqui no grupo também de colocar, tá? É de colocar então, para vocês não ficarem tá, de fora. Mas se querem ficar bem atualizado em tempo real, melhor mesmo aí então correr para a descrição do vídeo e levar os nossos números aí. Agora, espero que tenha ficado então um pouquinho claro o que significa todos esses números. Agora, na nossa definição, nós temos aqui então nosso x0. O x0 representa o quê? Representa a tendência. Atenção aí, o x0 é a nossa tendência. Esse aqui é a nossa tendência aí. Por exemplo, limite quando x tende, tá? Tende a x0. Aquela é a nossa tendência. Enquanto que o nosso L, que nós temos aqui, é o que é o nosso próprio limite, tá? O resultado é, então, deste limite. Suponha que aqui então fosse então L. O resultado daquele limite. Agora, o f de x é a nossa função. O f de x é a nossa função aí. Mas vou explicar passo a passo como você pode então encontrar o nosso delta por aí. Atenção, agora antes de nós começarmos a tentar resolver essa questão, eu gostaria mesmo, mais aqui ao lado, tentar explicar de modo que você possa conseguir resolver pelo menos a linha D. A linha C, ela que está apresenta assim total, logo um pouquinho diferente de nós podemos encontrar. Mas em D, ela aqui é simples, tá? Espero que a partir dessa explicação você consiga encontrar, então resolver sozinho mesmo, sem precisar de estar nos cursos online, a linha D. Atenção. Agora, a nossa luta aqui, na verdade, vai existir um momento que nós vamos precisar encontrar um delta 1. Delta 1 e delta 2, tá? Então, o delta aqui, então, 1 e delta 2. E delta 2, caso seja necessário. Agora, como é que você pode encontrar, então, delta 1? O nosso primeiro caso, vamos colocar aqui. O primeiro caso é um caso em que não temos as assíntotas. Atenção, é uma função em que não temos as assíntotas. Vamos colocar aí. Assíntotas. Agora, o segundo caso, nós temos sim assíntotas. O segundo caso, então, nós temos então as assíntotas. Vou tentar explicar passo a passo porque eu sei que muitos estudantes têm problemas, dificuldade em calcular limites pela definição. Espero que os seus problemas e neste vídeo desapareçam, tá? Por isso, a explicação aqui é passo a passo, tenha paciência. Agora, quando não tem assíntota, nós vamos adotar o nosso delta 1, um delta 1 qualquer, tá? Um delta 1 aí, ele aqui está sempre igual a 1, quando não apresenta, então, o que? Assíntotas. Agora, quando apresenta assíntota, nós teremos aqui o nosso delta 1, será igual a o quê? Será igual, nesse caso, a mínimo, não, será igual a 1 sobre 2 multiplicado pelo x0, já sabemos que esse x0 é a nossa tendência, menos a assíntota. Essa assíntota aqui, em muitos casos, ela é a assíntota vertical, tá? Então, aquela assíntota é a assíntota vertical. Você opera daqui, encontra o quê? Encontra, nesse caso, o nosso y1. Eu vou explicar o que seria entre y1 e y2, por aí vai. Atenção! Agora, esse nosso y1 é uma das soluções, do y principal. Porque, pela solução geral, o nosso y, simplesmente, tá? O nosso epsilon será igual, teremos então que valor mínimo, tá? Será igual a mínimo de 1 e de 1, se for nesse caso, ou posso colocar aqui tá, a epsilon 1 e o epsilon, outro epsilon aqui. Vamos supor que esse aqui seja o nosso epsilon 2. Então, será igual a epsilon 1 e epsilon 2. Então, essa aqui poderia ser então a nossa solução então, aqui geral. Em cada um desses casos aqui, a solução, na verdade, aparece desta forma. Eu sei que existem casos bem simples em que você apenas encontra o epsilon e o que não é
essa ficha, tá? Essa ficha não tem esses casos bem simples. Agora, é o seguinte, tendo visto então esta parte aqui, nós podemos se partir para a resolução desse exercício que nós temos aqui, tá? Agora, a segunda definição eu já apliquei aqui, o que já explicou que seria tudo aí. Agora, neste caso, nós podemos sim, primeiramente você pode usar esta parte, aplica aqui, ali teremos o zero maior que o x menos o x0. O x0 nesse caso é o nosso. Atenção, deixa de transformar esta aqui em forma de limite, senão você acabará ficando confuso aí. O nosso x0 nesse caso seria b, mas veja só aqui. Nós temos aqui então o limite quando o x tende aqui então a b, da função x ao quadrado disse que é igual então a b ao quadrado. Mas temos aqui uma relação, diz que o a é igual a b. Então, essa relação também vamos interpretar como o que significa esta parte aí. Então, não se preocupe aí. Agora, mas para essa nossa função, visto que o limite é igual a b ao quadrado, então a relação a usar mesmo seria esta que nós temos aqui. Visto quando você leva este b, coloca aqui, você encontra neste caso o b ao quadrado. Atenção. Agora, com isso nós podemos aplicar. Veja só aqui, nós temos 0, disse que é maior que x menos o x0. O x0 nesse caso é b. Disse que é menor então com o nosso delta aí. Então, se isso for acontecer, nós vimos que podemos sim encontrar uma função f de x menos L, em que essa função aqui é menor em relação a então, epsilon. Agora, o nosso objetivo, na verdade, seria o quê? Seria levar então esse valor e colocar nessa linha, não é? Veja só aqui teremos 0 menor, apesar que aqui não coloquei. Deixa eu colocar aqui, veja só que vamos colocar aqui. Vamos começar agora com operações. O fx é x ao quadrado, não é? Menos o b ao quadrado. Agora, o nosso objetivo nesta parte, ou os passos a seguir, preste atenção, seria o quê? Primeiramente, você terá que levar esta parte aqui, transformar ou deixar no formato de x menos b, o que nós temos aqui. Em outras palavras, eu posso simplificar escrevendo esta parte que eu tenho aqui, é o que é módulo de x menos b, por sua vez menor que o nosso delta aí. Então, veja só aqui, então, o objetivo seria o quê? De transformar esse argumento em x menos b é menor que delta. Agora, veja só, vamos continuar com o cálculo. Vamos então passo a passo. Veja só, esta parte aqui, se eu escrevo, por exemplo, o x menos o quadrado, não é? Menos b ao quadrado, é a mesma coisa, opera dentro de módulo. É a mesma coisa, o x menos b multiplicado aqui está por x mais b. É através de propriedade ou de produtos notáveis. Sabemos o que eu fiz aqui, até agora. Agora, sendo assim, nós podemos separar. Veja só aqui. Aqui ficamos com o quê? Módulo de x menos b multiplicado, nesse caso, com x mais b. Pela propriedade que o módulo de a vezes b será igual, nesse caso, o módulo de a vezes o módulo de b. Atenção. Agora, veja que neste ponto daqui, eu já encontrei o x menos b. O que nós temos aqui. Então, o problema com o nosso problema seria esta parte aqui. Aqui seria então a parte de problema. Então, a parte que vai nos causar dor de cabeça seria aqui. Aqui, essa parte daqui. Então, para não te causar dor de cabeça, terá que fazer ou seguir os seguintes passos. Agora, ele diz o seguinte, o x mais b, essa função, eu vou ter que colocar aqui, o x mais b, será que temos assíntotas, o que nós temos aqui? Será que temos, por exemplo, as assíntotas, nesse caso, verticais? Porque em muitos casos que nós estaremos sempre à procura de assíntotas verticais. Será que temos assíntota vertical? Não, não temos assíntota vertical. Então, se não temos assíntota vertical, nós vamos usar o quê? Vamos usar, então, o epsilon 1, atenção aí, o nosso epsilon 1, que nós temos aqui, ela fica igual a 1, porque não temos assíntotas, ainda assíntotas verticais. Agora, adotando o nosso epsilon 1 igual a 1, nós vamos fazer o seguinte. Veja só aqui. O nosso epsilon 1 é igual, nesse caso, a 1. Então, se por acaso o epsilon 1 for igual a 1, que é neste caso, nós vamos fazer o seguinte. Veja só aqui. O que seria o epsilon? O epsilon, nós podemos relacionar essa expressão que eu coloquei aqui em cima. Veja só aqui. Nós temos aqui a expressão em cima, onde aparece o epsilon. Então, um dos epsilon, porque esse epsilon aqui ainda pode assumir vários valores. Por exemplo, o epsilon principal, não é? Ela pode ter aqui o epsilon 1 e o epsilon 2. Então, um dos epsilon, nesse caso, é 1. Já encontramos, visto que não temos assíntotas. Então, vamos limitar essa função. O epsilon 1 serve para limitar. Serve, nesse caso, então, para limitar a nossa função. Veja isso aqui. Limitar a nossa função.
tá? Então, o nosso epsilon como sendo aqui, então, nós podemos levar aqui. Temos nesse caso, então, x mais b. Vamos colocar aqui então no epsilon, mas aqui está disse x menos b. Estamos a levar a substituir aqui, tá? Veja só aqui, nós teremos aqui então x menos b menor que o nosso epsilon. O epsilon aqui então é 1. Vamos colocar então epsilon 1. Por que eu fiz isso? Porque é o epsilon. O epsilon é este aqui. O epsilon pode assumir vários epsilon. Pode assumir aqui então epsilon e epsilon 2. Agora, veja só aqui, veja só aqui. Segundo o que nós vimos em funções modulares, quando nós temos, por exemplo, uma função, veja só aqui ao lado, f de x, em que essa função, uma negociação não é menor que b, nós vamos dizer que assumimos valores, se você sabe resolver negociação modular, teríamos que aqui então menos b, aqui então b. Agora, os valores que nós podemos assumir são esses aqui, que estão no meio, não é? Então, são valores que o f de x deve ter aqui então valores que são maior, não é? Que menos b, e menor aqui então que b. Esta parte é parte de módulo, não é? E negociações modulares aqui. Agora, aplicando os princípios de negociação modular, que não é o assunto desta aula, nós teremos aqui o quê? O módulo de x menos b, ele aqui então é menor que menos 1, então aplicar aqui então em negociações modulares. Agora, aqui tiramos do módulo, né? Essa aqui é a regra, não é? Ficamos aqui então com x menos b, menor aqui então que menos 1, por sua vez menor que 1. Agora, a princípio, é o seguinte. Vamos tentar deixar esta forma daqui, esta parte do meio, igualzinho o que nós temos. Aonde? O que nós temos aqui, porque temos aqui então x mais b. Porque nós queremos limitar essa função. Qual é a ideia? Eu limitando essa função que é o x mais b, limitando essa função através do epsilon, eu posso encontrar um número, tá? Um número que será, nesse caso, o limite máximo. Podemos dizer assim, tá? Entre aspas, o limite máximo é pelo qual, em que, veja só aqui, eu quero explicar uma coisa. Eu não sei se começo por limitar ou começo a explicar essa parte aqui, mas quero que você entenda passo a passo. Imagina só, quando eu limito esta parte daqui, vamos aqui ao lado. Então, quando eu limito aquela nossa parte ali, ficará o seguinte caso. Imagina só, eu tenho, por exemplo, a vezes b, disse que aqui tem menor que c. A vezes b é menor que c. Agora, imagina só, e se eu levo, por exemplo, o b eu encontro, nesse caso, um número, não é? Um número, por exemplo, o número d, qualquer. Agora, este número d, ou seja, se eu levo, por exemplo, o b, tudo bem, eu encontro um número que é superior a ele. Esse superior a ele é o d. Agora, o produto a vezes b não seria ainda maior em relação, por exemplo, a vezes d, visto que o lugar de b substitui por um número então bem maior em relação a b. Espero que você não deixe confuso. Imagina só, se eu coloco, por exemplo, aqui 2 vezes 3, não é? Então, levo aí, então, digo que o 3, o limite máximo dele, vamos colocar, por exemplo, o 4, não é? O seu limite. Agora, o produto de 2 vezes 3, eu digo que ela podemos dizer que é maior que 7, por exemplo. Agora, então, o produto nesse caso de 3 vezes o 4, em que o 3 ela é maior que 4, não é? Aqui, não seria maior que 7. Ou seja, o produto entre o 3 e o 2, não é? Veja só aqui. O produto entre o 2, vamos colocar aqui, o 2 vezes 3 não seria maior que 2 vezes 4, visto que substitui o lugar de x, não? O lugar de 3 por 4 não seria maior? Seria sim. Logo, então essa condição é válida. Por isso que eu quero encontrar uma expressão de modo que, ou eu quero encontrar um limite superior, de modo que quando eu multiplico nesta parte daqui, seja maior que essa parte aqui. Veja só aqui, veja só, vamos a isso. Vamos lá tentar levar essa aqui a transformar o que nós temos aonde? Que nós temos, então, aqui, não é? Para tal, eu posso, então, praticamente somar. Vamos somar aqui, então, por 2A, o dos membros. 2A, não 2B. Somando aqui, então, por todos os membros por 2 vezes B, ficamos aqui, então, menos 1, mais 2 vezes B, menor que x menos B, mais 2B, menor que 1 mais então 2b. Agora, este com este é igual, nesse caso, o quê? Ficamos com 1 mais 2b menor que x mais b. Disse que é menor que 1 mais 2b. Apenas somei aqui. Quando eu somo aqui, então, ficamos nesse caso com b simplesmente. Agora, não temos aí, então, aí um número maior.
Desculpa, não temos que essa parte daquele aqui é igual, levamos, transformamos em x mais b, mas depois de transformar em x mais b, encontramos uma função, uma expressão, em que essa expressão ela aqui é maior, em que essa expressão ela aqui é maior em relação a esta parte aqui, ou seja, esta parte aqui é maior. Vamos usar o princípio que eu expliquei usando os números, letras, esse princípio que eu expliquei aqui. Se não perceber, volta o vídeo um pouco para você poder perceber. Vamos usar então aquele princípio. Agora, usando aquele princípio, nós ficamos com o seguinte caso. Atenção, veja só. Veja só aqui, veja só aqui. Nós podemos levar, vamos ver, veja só aqui. Nós teremos que esta parte, vamos continuar aqui. Ali estamos a continuar aqui. Nós teremos ali que o x menos b multiplicado por, nesse caso, x mais b. E não disse que este aqui seria maior em relação ao quê? Se eu levo um número aqui, então, maior em relação a esta expressão, multiplico aqui, ainda continua sendo maior que essa parte aqui. Não é? Então, vou ter que colocar aqui, então, x menos b, multiplicar por um número maior que x mais b. Em que esse número já encontramos? Este aqui que é 1 mais 2b. Ficamos aqui, então, vezes, tá? 1 mais, então, 2b. Mas agora, entenda uma coisa aqui. Tem outra coisa que nós podemos aqui, então, aí, afirmar. Nós vimos, porque eu estou a operar, veja isso aqui. Eu estou a operar o x ao quadrado menos b ao quadrado. Nós sabemos que esta expressão, ela aqui, então, é menor que o nosso epsilon. Não é? Ou não é? É verdade, está aqui em cima. É menor que o nosso epsilon. Agora, sendo menor que o nosso epsilon, então, eu posso sim afirmar sim, que esta parte daquela aqui é menor que o nosso epsilon, não é? Que seria, nesse caso, o nosso epsilon. Agora, com base nessa afirmação, eu posso passar esta parte para lá, então vai dividindo, não é? Teremos aqui, então, o módulo de x menos b menor que delta sobre aqui, então, 1 mais o 2b. Mas agora, assim, depois de eu encontrar esta parte aqui, visto que o nosso objetivo, não sei se você se lembra dessas palavras, o nosso objetivo, quando nós estamos a desembaraçar aqui, seria de encontrar uma expressão desta natureza, até que eu garimpei aqui, desta natureza aqui, não é? Ou não, é sim que é x menos b, que é menor que delta, porque o nosso objetivo é de encontrar o delta. Agora, veja só, diz assim, o x menos b é menor que delta. Agora, também aqui está a dizer aqui, o quê? O x menos b também é menor que delta. Opa, logo, essas partes aqui então são iguais. São iguais, é lógico que são iguais. Esta parte daqui então, delta, é igual a essa parte daqui. Visto que essas partes daqui são iguais. Veja só aqui. Essa parte daqui são iguais que o x menos b. E por sua vez, ela aqui então é menor. Esta parte daqui é menor que delta. Logo, nós temos também uma parte que é aqui, que esta parte daqui também é menor que delta. Logo, então temos que essas partes daqui são iguais. Esta parte daqui, o delta, e esta parte daqui são iguais. Nós podemos dizer que assim, com base, nós podemos concluir tá, que o nosso delta é igual a epsilon sobre aqui, então, 1 mais 2b. Atenção. Então, solução. Temos aqui, então, o nosso epsilon, na verdade, geral, tá? Esse delta que nós encontramos, nós podemos supor que esse aqui é o nosso delta 2. Porque o delta 1, na verdade, é 1. Vimos aí. Agora, esse delta aqui será igual a aqui, então, colocam-se o mínimo. Mínimo o quê? Colocamos 1, e aqui está epsilon sobre aqui está 1 mais 2b. Uau! Simples ou fácil? Simples ou fácil? Escolha aí. Olha, não simples e difícil. Simples ou fácil? Então, escolha. Se for simples ou fácil. Então, é mais ou menos que nós podemos aqui, na verdade, interpretarmos desta forma que ele limite então, a partir da definição. Agora, o exemplo a seguir, também nós iremos ver, vamos calcular o limite a partir da definição. Espero que então fique bem claro aí. Tá? Agora, veja só aqui então para a linha B. Tá? O nosso último número aqui será a nossa linha B. Veja só aqui, vamos colocar mais ou menos para aqui, para podermos entender aí então a linha B. Então, na linha B, nós sabemos que nós podemos transformar essa em forma de limite, só para poder visualizar melhor aí. Mas não precisa, não é obrigatório, visto que eles já colocaram todas as condições lá em cima. Mas, para que você possa entender bem, nós podemos colocar aqui então o limite. Quando x tende ao quê? Tende, nesse caso, a 2. Vamos colocar aqui então o quê? 2 da função que é o 3x ao quadrado menos x menos 2, tá? Disse que é igual, nesse caso, a 8. O nosso ele é então a 8. Agora, a segunda definição, nós temos a separar todo x, não? Para todo epsilon. Para todo epsilon maior que 0, deve existir, nesse caso, o nosso delta, que será, nesse caso, maior que 0, tal que o 0 deve estar aqui, então, nesse intervalo. O x menos, então, x0, maior aqui, então, do que, nesse caso, o nosso, aí, então, o nosso epsilon. Então, se isso for acontecer, nós podemos afirmar que a função f de x menos aqui, então, nosso limite, deve ser aqui, então, menor que
nosso então o nosso, nesse caso, epsilon. Atenção. Agora, com base nisso aqui, vamos substituir então os valores. Veja só aqui, esta parte nós podemos colocar então que o x menos 8, não, menos 2, nós temos aqui, esse x é nossa tendência, não é? Menor que o nosso então aqui, epsilon, e depois, por sua vez, nós temos aqui então o que? A função, nesse caso aqui, então 3x ao quadrado, menos x, menos 2, tá? Ele disse que é menos 8, visto que o nosso resultado aqui então é 8. Então, esta parte aqui é menor que o nosso epsilon. Agora, vamos levar apenas essa parte e começar a operar, não é? Esse aqui é o procedimento. Vamos levar esta parte e começar a operar aí. Operamos daqui de modo com o objetivo de nós deixarmos algo parecido, então, com esta parte aqui, o x menos 2. X menos 2, menor nesse caso que o nosso epsilon, né? Não esqueça do zero aí. Essa expressão aqui então, é bem menor, não é? Está entre 0 e o nosso epsilon. Atenção. Agora, veja só aqui. Vamos levar isso e começar então com as operações. Nós teremos aqui então o quê? Teremos então o quê? O 3x ao quadrado menos x menos 2. Aqui nós podemos colocar menos 10. É isso. Uau! É isso. Vamos colocar então aqui menos 10. Então, este aqui será igual. Agora, naquela expressão, eu posso tentar aqui então usar os meus artifícios de fatoração. Imagina só, nós temos aqui, nós podemos colocar então 3x ao quadrado. O menos x é a mesma coisa. Eu colocar, veja só aqui, é a mesma coisa eu colocar, por exemplo, se eu coloco menos 3, menos 3x, menos 3x para que então daquela parte aqui teria que colocar aqui então mais 4. Atenção, veja só aqui, veja só aqui, veja só aqui. Agora, neste caso, nós podemos então tentar fatorar aqui. Imagina só, se eu aplico, por exemplo, menos 3, não vai dar. Vamos tentar, nesse caso, colocar aí. Imagina que aqui então fosse 6. Porque se eu coloco então 6x, é possível colocar evidência 3, né? Temos que ser estratégico. Ali eu começava com 3 porque também era possível, mas não ia dar, porque aqui temos o menos 10. Mas se eu coloco menos 6 e adiciono mais aqui, então, por exemplo, 5x, menos 10. Agora, o que quer dizer? Quer dizer que esta parte daqui, ela que representa apenas só menos x. Não é o que nós temos aqui. Ou seja, é fatoração, né? Ali é fatoração, se você fatora aí. Agora, nesta parte daqui, eu posso colocar evidência o 3x. Ficamos aqui então 3x evidência. Colocando então 3x, então ficamos com x menos 2. Não é? Aqui, esta parte daqui, então, coloquei evidência, ficou 3x menos 6x. Agora, aqui ficamos com mais. Vamos colocar também evidência, aí então 5, né? 5 evidência, o que nós ficamos aqui? Teremos aqui então x menos 2, porque se eu multiplico então os 5 vezes esse x, ficamos aqui então com 5x. Se eu multiplicar mais os 5 com este menos 2, ficamos aqui então com menos 10. E aqui também id, a mesma coisa, não é? Resultará então a expressão que nós temos aqui. Agora, este aqui será igual, vamos continuar aqui. Vamos a isso. Aqui ficamos com o quê? Vamos colocar então o 3x, ou seja, o x menos 2 de evidência. Ficamos aqui então com x menos 2 de evidência. Aqui ficamos com 3x mais 5. Essa parte, eu sei que você domina, né? Então, essa parte daqui, então, você domina. Agora, tendo feito então essa parte daqui, nós podemos colocar, vamos separar. Ficamos aqui então com x menos 2. E aqui então ficamos com 3x mais 5, não é? Agora, esta parte daqui, já vimos que nós tentamos fatorar até encontrarmos uma parte que é esta aqui. Logo, depois de encontrar essa parte, nós vimos que esta parte que nós temos aqui, que é 3x mais 5, ela aqui não tem assíntotas. Se não tem assíntotas, recorremos que ou podemos limitar através do uso de um delta. O delta aqui, então, nosso delta 1 será igual, nesse caso, a 1, visto que não tem nesse caso as assíntotas. Agora, tendo feito isso, nós podemos afirmar, visto que o nosso delta, já expliquei lá, o delta como igual a 1, nós vimos que esta parte daqui, imagina só, veja só aqui esta parte daqui, o x menos 2, ela aqui é menor que delta. Logo, nós podemos usar essa relação então, para encontrar o delta. Ou seja, para encontrar, ou para nós podermos entrar aqui, aí, como posso dizer, limitar para encontrar o nosso limite superior e inferior. Imagina, então, temos x menos 2 menor que nosso delta. Sabendo que o delta aqui tem 1, nós podemos colocar aqui que o x menos 2, ela aqui tem menor que 1. Agora, vamos tentar aqui, então, fazer a operação, esta parte aqui. Nós ficamos com o que? Nós teremos ali, então, o menos 1, menor que x menos 2, e por sua vez, menor aqui, então, aqui, 1. Agora, tendo feito, então, essa parte, nós podemos e devemos mesmo fazer o quê? Veja só essa parte. Temos aqui então que nós temos aqui esse limite. Então, nós queremos levar esta parte aqui, transformar
em 3x mais 1, porque se eu transformar em 3x mais 1, aí você tem conseguir visualizar então qual o valor aqui, ou qual desses números, se este ou este aqui, que é maior em relação ao 3x mais 5. Pelo motivo que eu expliquei na questão anterior, mas eu de voltar a explicar. Agora, para transformar em texto aqui, eu posso multiplicar toda essa equação por 3x. Por exemplo, multiplicando isso aqui dá por 3x, nós ficamos com o que? Teremos aqui então menos 3, menor que 3x menos 6, menor aqui então do que 3. Agora, já tenho aqui então o que? O 3x. Tá, depois disso, como eu quero que aqui então tenha esta parte aqui, ali quero que eu tenha, por exemplo, 5, então eu posso somar toda essa equação aqui por 10. É isso. Vamos somar aqui então por 10. Se eu somo por 10 ou por 9, se eu somo, por exemplo, por 10, não, por 11 agora, por 11, aqui então terei aqui então 5, veja só aqui. Vamos somar todos os termos. O menos 3 mais 11, teremos aqui então 8, menor o 3x, aqui mais 11, essa parte daqui ficamos com mais 5, não é? Aqui mais 11, ficamos nesse caso com 14 ali. É isso aí. Ali nós teremos o 14, não é? É verdade. Agora, como nós temos um 14, o que aparece exatamente naquele ponto, então nós podemos fazer a seguinte análise. Atenção. Veja só aqui. Veja só aqui. Agora, com isso nós podemos sim, veja aqui, nós podemos sim dizer o seguinte. Imagina só, nós vimos que essa expressão que nós temos aqui está no meio, ela é quem tem menor em relação ao 14, não é? O 14 aqui ela é que é maior em relação a essa expressão. Agora, vamos substituir essa parte por aqui. Então, veja, vamos continuar. Por exemplo, essa igualdade tem que ter continuação daqui. Podemos continuar. Veja só, até vou ter que eliminar, deixa eu ver esta parte para nós podermos continuar bem aqui. Não é? Senão vamos ficar confusos. Será igual. Aqui temos o x menos 2 vezes, aí nós teremos 14, que será nesse caso o quê? Começamos pelo seguinte. Aqui teremos 3x mais 5. Agora, sempre será o que é menor em relação aqui então x menos 2 multiplicado esta parte aqui por um número bem maior. Maior aqui tem 14. Teremos aqui então aí 14. Agora, essa expressão, ela aqui então será o quê? Será menor, tá? Será nesse caso aqui então menor que o nosso delta. Temos aqui então delta. Disse que aqui o nosso delta. Disse que o x menos 2 é menor aqui então aqui delta. Até que delta ainda aqui, só nós podemos analisar em relação aqui, por exemplo, o epsilon. Então, nós temos que essa expressão daqui, operamos, atenção, operamos daqui, chegamos até aqui, toda essa parte representa aqui, vemos que esta parte daquela aqui é menor que o nosso epsilon. Agora, consequentemente, uma expressão que esta aqui, como é menor que epsilon, logo o que nós operamos, depois das operações que foi esta aqui, ela aqui é menor do que o nosso epsilon. O nosso epsilon, não é? Passamos 14 para lá, ficamos nesse caso aí então com quem? Nós ficamos então com x menos 2 é menor que o epsilon sobre 14, não é? Agora, como nós temos que o x menos 2 é menor que epsilon, também essa parte aqui nós temos que o x menos 2 é menor que delta, logo o delta são iguais. O delta e o epsilon são iguais, visto que temos uma expressão que é menor que alguma coisa aqui. Aqui também temos uma expressão que o x menos 2 que é menor nesse caso que alguma coisa aqui. Logo, o delta sobre aqui está 14, ele aqui é igual a... Desculpa, o epsilon sobre 14 é igual a delta. Agora, já temos aqui sim o nosso delta. Agora, a solução. Nós vimos que a nossa solução, temos aqui então delta, será igual aqui a mínimo, que nesse caso que seria 1. E aqui nós teremos aqui então que o delta sobre aqui está 14. Tá? É desta forma que nós podemos então fazer. Tá? Agora, caso você também queira deixar mais um pouquinho interessante, pode fazer da seguinte forma. Veja só aqui. Você pode colocar aqui então para todo, não é? Epsilon maior que 0. E aqui também o delta, não é? O delta aqui maior que 0. Ou podemos colocar para todo. Para todo epsilon e para todo, nesse caso, o delta maior que 0. Agora, para todo delta maior que 0, então, a definição, nós vamos ter que então o nosso delta está nesse intervalo que é aí mencionado. Agora, nós ficamos por aqui para os que não estão nas turmas online, tá? Para os que estão nas turmas online, nós ficamos por aqui. E eu agradeço então bastante a todos aqueles então, que estão inscritos nas turmas online, não é? Que estão a me contactar e que têm deixado o like também.
além das turmas online que também que estão inscritos aqui no canal, visto que no canal sempre posto esses vídeos. Eu sei que a maioria de vocês aí já deve estar a dizer que, pá, já estão a dizer mesmo que é porque que ele não posta esses vídeos aqui apenas no YouTube. Ou seja, por que não continua, grava aí? É simples, não. Atenção, gravar um vídeo como esse aqui, ele aqui então dá muito trabalho que vocês não imaginam aí. Dá mesmo um trabalho de verdade, acredita em mim. Agora, para um projeto bom como este aqui, e que não tem patrocínio, não é? Então, torna difícil colocar em pé este tipo de projeto. Ou seja, torna difícil então continuar então aí gravando esse vídeo. Por isso que nós podemos agradecer a todos aqueles que estão inscritos, que estão, nesse caso, nas turmas online, tá? Online, porque é graças a ele mesmo que nós estamos aqui no TMP, continuando gravando esses vídeos gratuitamente aqui está no YouTube. Por isso, só por respeito a ele, então não podemos continuar a estar resolvendo ou seja, todo esse número aqui apenas no YouTube, né? Vamos valorizar pelo menos um pouquinho eles. Por isso vou ter que continuar aqui a estar resolvendo apenas nesse caso esses próximos números só para as turmas online. Eu te aguardo lá. Veja só aqui está para o nosso número, aí então o número a linha C, não é? Então, para a linha C, ela fica também simples muito de se fazer. Eu que facilitei, já representei tudo, não é? Coloquei aqui então, não representei. Uau, eu pensei que tivesse representado, mas não tem problema. Veja só aqui. Nós temos aqui então o limite. Quando então o x tende então a zero, atenção aí, de 3x menos 1 sobre então x menos 2. Então, com o limite igual a 1 sobre 2. Então, o nosso limite aqui então, é 1 sobre 2. Agora, sem tendo feito isso, nós sim podemos continuar. Veja só aqui, vamos continuar aqui. Então, segundo definição, nós temos que para todo epsilon maior que zero, então deve existir, então nosso delta também que é maior que zero, tal que então esteja compreendido aqui então essa diferença, não é? Que essa distância, a propósito que nossa distância, a distância entre x menos o x0, ela aqui então seja aqui então, por exemplo, esteja compreendido nesses intervalos. Aqui nós podemos colocar aqui o nosso delta.